Sua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. A palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Sua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Dando sequência no nosso Falando de Bíblia, hoje é o dia daquela recapitulação famosa. Diz o pessoal que já está decorando a história, mas é isso mesmo. Nós precisamos conhecer essa história, saber essa história do povo hebreu, para a gente conseguir colocar nos livros, né, nas épocas. Então vamos lá. Como é que começa a história dos hebreus? Tem alguma coisa a ver com Adão, Eva, paraíso? Não tem nada disso. Como que começa a história dos hebreus? 1800 a.C., Abraão ouve o chamado de Javé e vai para Canaã. E eles vivem lá mais ou menos 100 anos. 1700 a.C., lembrando que antes de Cristo os anos vão decrescendo. 1700 a.C. vem uma grande seca e eles vão para o Egito. É dessa época as narrativas conhecidas como a história de José do Egito. Vivem mais 100 anos no Egito trabalhando sem grandes problemas, até que por volta do ano 1600, o faraó, precisando de escravos, trabalhadores para as suas obras, né, de pirâmides, de portos e etc., das cidades, construção das cidades. Então ele escraviza os hebreus. Então eles ficam mais ou menos uns 400 anos escravos, de 1600 até por volta aí do ano 1250. Em 1250 vem Moisés, liberta o povo, e é aquele tempo da caminhada pelo deserto, o êxodo. E eles andam no deserto aí por volta de 40 anos, até o ano 1200. No ano 1200, antes de Cristo, tem a ocupação da terra, a reocupação da terra de Canaã. Eles já tinham chegado lá por volta de 1800, viveram 100 anos, foram embora para o Egito, e agora em 1200 eles estão voltando. Então eles entram em Canaã, Moisés morre logo na entrada da terra, lá no Monte Nebo, e eles entram na terra com Josué e se organizam em 12 tribos. Como eles não queriam ter reis, então eles elegem juízes para mais ou menos resolver os problemas que eles têm entre eles. A estrutura de juízes não dá muito certo, porque é uma estrutura frágil, e eles acabam então aceitando ter reis. Lembrando que eles não queriam ter reis, porque rei para eles só Javé. Então do ano 1030 até o 1010 é o primeiro reinado, que é Saul. Lembrando que é um reinado só de 20 anos, portanto um reinado meia boca, um reinado ruim, porque para eles 40 anos é que é a quantidade de tempo necessária para consolidar algo bom, uma geração inteira. 1030 e 1010, então, é o reinado de Saul. Depois de 1010 a 970, já é o reinado de Davi. Veja, 40 anos, de 1010 a 970, reinado de Davi. E de 970 a 930, reinado de Salomão. Lembrando que a Bíblia começa a ser escrita lá no reinado de Davi, 800 anos depois do começo da história. Os primeiros 800 anos era só tradição oral. Eu conto, outro conta, outro conta. E lá então no reinado de Davi começam os primeiros escritos, que foram os salmos, orações e cânticos, que foram escritos no templo. E já no governo do Salomão, de 970 a 930, começa uma escrita da Bíblia de forma intencional. Eles queriam mesmo escrever um livro ali. E aí na corte, né, lá no palácio, eles escrevem o livro da sucessão dinástica, que depois virou nosso livro de reis, crônicas, etc. E no templo continuou a fazer salmos, e aparecem ali os primeiros escritos também sapienciais, né, as sabedorias, atribuídas depois a Salomão, e os escritos javistas, aqueles que nós já vimos, vários lá no Gênesis, etc. 930, com a morte de Salomão, aí houve uma ruptura. O reino dividiu em reino do norte e do sul. O do norte, chamado de Israel, durou 200 anos, de 931 a 721, mais ou menos, 210 anos. E o reino do sul, esse durou 350 anos, dos próprios 931, quando teve o racha,
até 587. Por volta do ano 587, as tropas de Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadem Jerusalém, arrasam tudo, destroem o templo e levam para o exílio as lideranças. Em 539, olha bem, uns 50 anos depois, as tropas persas do rei Ciro aí conquistam a Babilônia e permite que os judeus, então, voltem para Jerusalém, por volta do ano 539. Então, e esses persas que libertaram aí os judeus da Babilônia, permitiram que eles voltassem para a terra, eles dominaram os judeus por uns 200 anos, de 539 até 332. Quando então o imperador macedônico, né, da Macedônia, Alexandre, conquista o Egito, a Palestina, a Ásia Menor e a Pérsia, conquista tudo. Então, ele difunde aí na Europa, conhecida, e no Oriente ali, no Oriente Próximo ali, um modo de pensar novo, que é o helenismo. E aqui é muito importante, porque depois nós vamos ver até o Novo Testamento inteiro escrito em grego, né? Para vocês entenderem um pouquinho esse helenismo, a gente podia pensar assim, hoje, por exemplo, na importância da cultura dos Estados Unidos, né? Os norte-americanos, que todo mundo fala algumas coisas em inglês, tem várias coisas da língua inglesa. Certinho? Então, feita essa caminhada, no próximo programa nós vamos aí caminhar com o novo domínio e a situação da Macedônia. Pergunta: em que ano e com quem começa a história dos hebreus? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais importados. Rua 1, loteamento 4 de agosto, número 360, bairro Três Vendas. Ligue 32837454 ou mande um WhatsApp para 984146806. Frank Chapeamento e Pintura.